Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar de 5 teses do século XVI que puseram o mundo de ponta cabeça, que puseram o mundo de cabeça para baixo. Essas teses são sola fides, sola scriptura, sola gratia, solo Christus, soli Deo. São as 5 teses protestantes que puseram o mundo de cabeça para baixo. Vamos falar disso, vamos refutar essas teses, então voltemos ao normal. Bom, essas teses são as teses protestantes, que queriam restaurar o cristianismo primitivo, o cristianismo original, como se os apóstolos, a igreja primitiva, se baseasse nesses 5 pontos, nessas 5 teses. E nós veremos que não. Quer dizer, em algumas teses, em outras não. Que a gente vai passar a refutar ou vamos passar também a instruir as pessoas que não conhecem as falácias protestantes. Porque algumas das teses a Igreja Romana, por exemplo, nunca negou que o sola Christus. A Igreja Romana nunca negou o sola Christus nem o soli Deo. Né? Isso aí os protestantes é que meteram na cabeça que a Igreja Romana nega. Mas vamos lá. Então os protestantes eles queriam restaurar, né, o cristianismo primitivo, né, a partir da sua visão de mundo e tal, da sua leitura e interpretação da Bíblia. Queriam reformar, mas não reformaram. É claro que a Igreja Romana teve erros doutrinários, erros litúrgicos, erros na prática, até heresia como o filioque, que não é a questão do vídeo aqui, né? Falar do filioque, a questão do purgatório, que é uma invenção tardia, posterior, que é a doutrina, né, da Igreja Romana. E outras doutrinas, né, que não vou falar aqui agora porque eu me propus a falar dessas 5 teses. Bom, então assim, o que o protestantismo fez com o mundo ocidental no século XVI? O protestantismo ele fragmentou a unidade cristã. Fragmentou, né? Atomizou o cristianismo. Então, os cristãos se dividiram em várias seitas, porque você tinha uma igreja no Ocidente, tá? Uma igreja que tem sucessão apostólica, uma igreja que tem sacramentos, apesar dos seus erros, mas havia sim uma igreja ocidental, heterodoxa, mas havia uma igreja. O que o protestantismo fez? O protestantismo esvaziou o cristianismo. O protestantismo fez com que os cristãos se separassem dos outros por motivos doutrinários, gerando querelas, brigas, divisões, cismas e mais cismas. Negando a autoridade do Papa, que, nesse ponto, eles tinham razão de negar a autoridade do Papa, porque o Papa tinha se tornado um superbispo e tudo mais, né, não dando mais atenção aos concílios ecumênicos como era no primeiro milênio. Mas também negando os sacramentos, né, o sacramento da Eucaristia, negando até o batismo infantil, no caso dos batistas. Ou seja, fragmentando o cristianismo.
E no século XVI foram criados os 5 solas, que eu já falei para vocês, que eu vou repetir. Sola fides, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, soli Deo. Aliás, a palavra soli Deo, o Papa romano e os bispos da Igreja Romana, eles usam um chapéuzinho, né? Um chapéuzinho que parece um quipá judaico. O nome daquele chapéuzinho é solidel. Solidel, lembra alguma coisa? Lembra o soli del, que é uma das teses, que é um dos 5 solas do protestantismo. Então, os bispos da Igreja Romana e o bispo superior da Igreja Romana, que é o Papa, eles usam um chapeuzinho em forma de kippah, que é o solidel, que significa, né, para a Igreja Romana, que a glória só se deve a Deus. Por isso que aquele solidel significa Deus, né, que Deus está acima dos bispos, que os bispos estão abaixo de Deus. É isso que significa aquele chapeuzinho, tá? Bom, então, vamos falar aí dos 5 solas, né? O Lutero, pelo menos, criou 2 ou 3, né, solas. Depois, os outros reformadores criaram os outros solas, né? Mas o Lutero, desde que se separou da Igreja Romana, né, o processo de separação demorou, culminou em 1521. Porque em 1517 Lutero ainda era católico romano. Apesar, né, das suas teses e tal, algumas das teses que foram até aprovadas pelo magistério romano. Então Lutero, a princípio, a ruptura dele não foi brusca, foi gradual, né? Foi gradual. Então o Lutero, quando ele começa a ler a carta aos Romanos, né? Porque ele era um monge, então ele tinha muitos escrúpulos, aquela coisa da salvação, do pecado, do Deus irado. Então ele foi um bom monge, um monge devoto, segundo ele próprio. E nada do que Lutero fizesse, nada aliviava o seu coração, o seu espírito, porque ele achava que ia para o inferno. Então ele fazia jejum, deitava no chão frio no inverno, enfim, praticava todo tipo de ascese, mas nada reconfortava o seu coração. Então seu superior mandou ele ensinar as Sagradas Escrituras, e quando ele dava o curso do Novo Testamento, ele se deparou com a Epístola de São Paulo aos Romanos e leu: o justo viverá da fé. Inclusive, quando Lutero traduziu a Bíblia, ele acrescentou uma palavra, né? E aí depois virou moda acrescentar palavras inexistentes no Novo Testamento. Como o caso da Testemunha de Jeová, por exemplo, que acrescentaram o nome Jeová 237 vezes, modificaram palavras, enfim, suprimiram palavras, tudo isso para justificar suas doutrinas, já que a Bíblia não corrobora as doutrinas da Testemunha de Jeová. O Lutero, para que corroborasse a sua crença na justificação pela fé, ele acrescentou a palavra somente no texto paulino. O justo viverá da fé somente. A palavra somente não existe. Mas tudo bem. Então esse foi o primeiro sola de Lutero, pode-se se dizer assim, que é o sola fides. O justo viverá da fé, somente. Então, somente a fé. Sola fides é um termo latino, em latim, né? Sola fides, somente a fé. Então, o justo viverá da fé. Aí Lutero acrescenta somente. Viverá somente da fé. O justo viverá da fé somente. O que Lutero quer dizer com isso? Que
não são as obras da lei, segundo Paulo, né, que justificam o homem. Mas Paulo está falando daqueles mandamentos rituais e cerimoniais do Velho Testamento. Paulo, em momento algum, está falando contra os 10 mandamentos. Está falando contra as leis cerimoniais e rituais, né? Lavar as mãos. Se você pecou, vai lá com o sacerdote, oferece, né, um animal para o sacrifício. Né? Cumprir todas as obrigações rituais do Velho Testamento. Né, e as leis civis, né, se fosse rico do ano sabático, enfim. É contra essas obras da lei que Paulo fala. E aí Lutero achava assim, olha, agora então eu encontrei a chave, né? Eu não preciso fazer obra nenhuma, porque não sou salvo pelos meus méritos ou pelas obras, eu sou salvo pela fé somente. Se eu tenho fé que Jesus Cristo vai me salvar, então ele vai me salvar, ele vai me justificar. Né? Então quem me justifica é Jesus Cristo mediante a minha fé subjetiva. Essa era a crença do Lutero. Tá? Agora, é claro que Lutero não negou as boas obras, tipo, que não se deve fazer boas obras. Lutero até falava das boas obras. O que ele disse é que as boas obras não contribuem em nada com a salvação. Você pode fazer as boas obras, mas elas não contribuem em nada com a salvação. Essa é a doutrina do Lutero. Tá? Então esse é o primeiro sola, que é somente a fé. Então, porque ele dizia que a Igreja Romana tinha uma doutrina como se a Igreja Romana pregasse a autossuficiência do homem e que o homem tinha méritos e que o homem podia salvar sozinho. Isso é mentira, isso é um espantalho, aliás, é um espantalho protestante. Né? A Igreja Romana sempre ensinou que a salvação é pela fé, juntamente com as obras. A Igreja Romana ela é sinergista, né? Sinergista, com obras, né? Sinergista. Então, significa com obras. Porque o próprio Evangelho fala de boas obras, né? Jesus fala das boas obras em Mateus 25, de 31 a 45, quando Jesus se identifica com os pobres e os oprimidos do mundo, e ele fala, olha, né, eu estava com fome, com sede, eu estava nu, eu era peregrino, eu estava preso, eu estava doente, e todas as vezes que vocês fizeram isso ou deixaram de fazer, foi a mim que fizeram ou deixaram de fazer. Então, Jesus coloca essas boas obras como parte da salvação. E o Evangelho está cheio, que Jesus fala das boas obras. E também o irmão do Senhor, Tiago, né, o irmão do Senhor, Tiago, ele fala também das boas obras. Ele fala das boas obras na sua epístola, que diz assim, a fé sem obras é morta. Então não adianta ter fé. Fé somente não resolve nada. A fé sem obras é morta. A fé, para ser viva, precisa de obras. Porque se não tem obras, a fé é morta. Então não sou eu quem fala, é o apóstolo Tiago. Então, sola fides cai por terra. O outro sola, né, que eu sempre falo muito em meus vídeos, o outro sola é o sola escritura. Tem vários vídeos meus falando sobre o sola escritura. Esse é o sola mais famoso dos protestantes e dos grupos oriundos do protestantismo, no caso adventistas do sétimo dia, das testemunhas de Jeová, que usam, né, no seu debate com católicos romanos, com ortodoxos, usam a Bíblia. E a Bíblia proíbe a adoração de imagens, né? Como se católico romano adorasse imagem, adorasse
né, adorasse deuses pagãos, né, eu ia falar até errado, eu ia pegar um pouco do, né, do crentez assembleiano. Então, como se nós, ortodoxos ou os católicos romanos, adorassem, né, agora sim, ídolos pagões, né, Zeus, Hera, Palatenas, Hermes, não. Por exemplo, eu tenho ícones aqui, né? Não são deuses pagãos. Pedro, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. João Crisóstomo, bispo de Constantinopla. A Virgem Maria, mãe de Deus. O arcanjo Gabriel. O Mandílion, que é a face do Senhor. Né? Então não tem Deus pagão nenhum. Só uma mente doentia, só uma pessoa cega, burra, estúpida, porque eu não tenho outra palavra para dizer assim, ai, isso aí é um ídolo pagão. Por favor, né? Tem que ser muito idiota. Tem que ser muito idiota. Não tem índolos pagões aqui, tá? Aqui tem ícones cristãos, né? Que falam da pessoa de Cristo. Tem até uma cena bíblica que é a Anunciação, a face do Cristo, os apóstolos e São João Crisóstomo. Figuras cristãs, né? Então, as testemunhas de Jeová, né, usam, olha, a Bíblia não farás para ti imagem, blá 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 blá, e tá tirando tudo do contexto, tirando tudo do contexto, né? Como todos os protestantes gostam de fazer, né? Nunca, nunca colocam o texto dentro do seu contexto. Mas enfim, o Sola Escritura é isso, né? Na mentalidade protestante e das outras seitas oriundas do protestantismo, repito, Testemunho de Jeová, Adventista, essas seitas, elas partem do Sola Escritura. Só é válido o que está na Bíblia. E se a Bíblia condenou a imagem, aí eles não querem saber do contexto. Condenou a imagem, está condenado, então toda imagem é ídolo, está condenado e pronto, está lá no Êxodo, capítulo 20, e Deus condenou a imagem, tal e tal e tal. E aí fica, e não pode, não tem recurso, acabou. Está na Bíblia, então católico é idólatra, ortodoxo é idólatra, anglicano também é idólatra, porque tem imagem, tem vitrais, né? Então é tudo idólatra. É o que eles dizem. Mas eles esquecem do capítulo 25, onde Deus manda fazer a arca da aliança, e na arca da aliança Deus manda esculpir 2 querubins de ouro batido. Aí eles esquecem. Também esquecem, né, de números 21. Números 21, que fala que Deus mandou esculpir a serpente de bronze. E também esquece de João 3, versículo 15 e seguintes, onde o próprio Jesus Cristo se identifica com a serpente de bronze. Então a serpente de bronze não era um ídolo, porque é uma imagem do próprio Cristo. Né? Cristo se identificou com a serpente de bronze. Então, Cristo aí, quando se identifica com a serpente de bronze, ele permite a imagem. Tá? Então tá aí. Quer dizer, o só a escritura, tipo assim, ai, tá na Bíblia, não tá na Bíblia e tal. E não pode venerar santo, que não sei o quê, porque só Deus. Aí eles confundem veneração com adoração, e não tem a intercessão dos santos, mas não. Claro que existe a intercessão dos santos. Embora não esteja explicitamente lá no Novo Testamento, a igreja ela sempre teve a intercessão dos santos. Aliás, né, os próprios judeus acreditavam na intercessão dos santos, porque quando Cristo fala Eli, Eli, lama sabachthani, os judeus estavam dizendo, olha, ele chama Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então os judeus acreditavam sim na intercessão, porque eles pensavam que Cristo estava rezando para Elias, pedindo a ajuda de Elias. Ademais, né, ademais o
tem textos onde fala que Gabriel atende às orações, né? Está diante do trono de Deus, e que os anjos ouvem as orações. E também Hebreus fala da nuvem de testemunhas dos santos que estão no céu. Então, pode haver sim a intercessão dos santos. Inclusive no Apocalipse fala, né, dos justos que foram martirizados, que eles estavam falando: até quando Deus, Senhor, vai permitir isso? Que eles estavam pedindo justiça. Olha, se as almas podem pedir justiça, por que elas não podem interceder pelos cristãos? Isso é a doutrina da comunhão dos santos, que sempre existiu. Sempre existiu. Desde os primórdios do cristianismo, né? Mas, como não se encontra explicitamente, né, na Bíblia, tal, isso é o sola escritura. Mas, vejam só, os adeptos do sola escritura, os adeptos, eles são os maiores traidores do sola escritura. Por quê? Vamos pegar os protestantes depois de Lutero, né? Os calvinistas. Os calvinistas têm uma parte que crê que no pão e no vinho eucarísticos está não o corpo de Jesus, mas uma força, uma virtude, né? Isso já foi uma dessacralização do que Jesus falou. Jesus não falou que tem uma força no pão e no vinho. Ele falou: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, é o que ele disse. Depois você tem os batistas, né, e outras seitas derivadas dos batistas que negam a presença real. Negam. Por exemplo, a Assembleia de Deus diz que é um mero símbolo. A Congregação Cristã do Brasil também é mero símbolo. Não é verdadeiro. E todas as outras seitas, neopentecostais também, negam uma coisa que é verdade evidente. As Testemunhas de Jeová, pior ainda. Elas, além de negar, elas falsificaram o texto bíblico dos sinóticos e também do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, né, e seguintes. Que Paulo fala, né, tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que em grego está, no caso do corpo, né, lavete que fagete, tutu estin soma mu, né, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, Jesus poderia ter dito que era um símbolo, que era uma representação, que era um teatro, mas não, ele disse que era o corpo dele. Ele pegou o pão, isto é meu corpo, pegou o cálice, este é o cálice do meu sangue. Ele não falou que representava, que era um teatrinho e tal. Não, ele foi bem, bem claro, né? Aliás, o apóstolo Paulo fala que quem come do pão e do vinho sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, né, é réu de condenação. Que é algo mais claro, mais patente? Então, assim, os adeptos do sola escritura não acreditam nas escrituras, não acreditam nas palavras de Cristo. Já começa por aí. Então, o sola escritura é uma farsa. E é uma farsa também porque os protestantes querem restaurar o cristianismo a partir de um livro. Ou seja, uma religião natural. Já não é uma religião de revelação. O cristianismo, mesmo da Igreja Romana, com seus erros, é um cristianismo revelado, que guardou a tradição até certo ponto. Agora, o protestantismo não tem nada revelado. O protestantismo é uma construção. É uma construção. Se pega o livro e aí eu vou decidindo o que é cristão e o que não é cristão segundo os meus gostos. Então, para os calvinistas havia predestinação, para os Zwinglio havia o livre-arbítrio, para Calvino o pão e o vinho tinham uma virtude do corpo do Senhor, mas para Zwinglio era um mero símbolo, Karlstadt era contra as imagens, Lutero era a favor e por aí vai, né? Por aí vai. Então, segundo o gosto, cada um pegava a Bíblia e fazia uso da Bíblia e dizia o que era cristão e o que não era cristão, o que era pagão e o que não era pagão. Tudo tinha que estar dentro da Bíblia, tá?
eles dizem que tudo tem que estar dentro da Bíblia. Agora, uma coisa que os protestantes nunca vão poder provar é que uma coisa que eles nunca vão poder provar é que a Bíblia, que livros da Bíblia são sagrados? Que livros da Bíblia são canônicos? Pergunta que eu sempre faço. Onde está na Bíblia o cânon do Novo Testamento? Onde? Em lugar nenhum. Como é que o protestante fala que o Evangelho de Mateus é canônico? Como é que a Testemunha de Jeová fala que o Evangelho de Lucas é canônico? Como? A partir da própria tradição da Igreja Ortodoxa e também da Igreja Romana. A partir da tradição. Porque não existe nada dentro da Bíblia que prove que Mateus é um livro inspirado por Deus. Nem o Evangelho de Marcos, nem o de Lucas, nem o de João. Nada que diga que os Atos dos Apóstolos é um livro inspirado por Deus. Não há nada que diga que as 14 epístolas de Paulo realmente são livros inspirados por Deus. O Apocalipse, que os protestantes tanto gostam. Não há evidência alguma dentro da Bíblia. O Apocalipse é um livro inspirado. Não tem. E aí, os protestantes saem do solo da Escritura e aí sim se apegam à tradição da Igreja Romana, da Igreja Ortodoxa, que eles tanto criticam. Quer dizer, aí a autoridade da Igreja é boa, aí é interessante, aí vale. Por quê? Porque eles não têm como provar o cânon do Novo Testamento e não teriam como criar um cânon a partir do nada, a partir dos seus gostos. Pois é, caiu aí o sola Escritura. Bom, tem também o sola gratia, né, que está ligado ao sola fides, né? Então, sola gratia quer dizer que somente a graça, né? Somente a graça de Deus é que pode salvar. Isso faz ponte com o sola fides. Ou seja, o homem ele é totalmente corrompido, então é só a graça de Deus que vai salvá-lo. A graça divina é que vai salvá-lo, né? É a graça divina que vai salvar o homem. É isso. Então, o que é o sola gratia? Você é um pecador, você é um corrompido, mas Deus vai te salvar. Que é a graça. O homem nada contribui com a graça. Mas assim, essa é a doutrina também da Igreja Ortodoxa e da Igreja Romana, que é a graça de Deus, né? É a graça de Deus. O homem de per si, ele não pode nada. Ele não pode nada. Então a Igreja Romana, ela não é pelagiana. E a Igreja Ortodoxa também não. Então, quando o protestante elabora o sola gratia, desculpa, protestante, você chegou atrasado, porque a Igreja Romana ela nunca negou o sola gratia, somente a graça. Claro, se eu posso ser santo, se eu posso me salvar, é só pela graça divina, somente a graça. Concordamos, mas vocês não mostraram nenhuma novidade. Olha, descobriram a América. Não, chegaram tarde, Colombo chegou primeiro. Bom, solo Christus. O que os protestantes querem dizer com solus Christus, né? Outra expressão em latim. Todos os solas são expressões do latim, né? O que eles querem dizer com solus Christus? Somente o Cristo. Somente o Cristo. Bom, isso também a Igreja Romana nunca negou. Muito menos a Igreja Ortodoxa. Somente o Cristo. Tanto é que a missa da Igreja Romana é cristocêntrica, é só o Cristo. A liturgia ortodoxa é ainda mais cristocêntrica, só o Cristo. Só que quando o protestante fala, né, que é o solus Christus, quer dizer assim, essa doutrina é para combater a doutrina da comunhão dos santos.
que um santo possa ser intercessor. Ou seja, eu não posso rezar para São Pedro, para São Paulo, para São João Crisóstomo, porque eles pegam aquele texto onde diz assim que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Bom, só que, em que sentido Jesus Cristo é mediador? No sentido de que ele é o Salvador. A salvação vem por meio de Jesus. Tá? É isso que o texto quer dizer. Porque se Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, então os pastores eles estão errados ao interpretar as Escrituras. É o Cristo que deveria entrar em contato com cada fiel protestante e revelar a palavra, o significado das palavras. Mas eles são os intérpretes do Evangelho, das palavras de Cristo. Os pastores, eles celebram a Santa Ceia, os pastores celebram casamentos. Ué, Cristo não é o único mediador? Os pastores oram por seus membros. Os protestantes oram uns pelos outros. Isso não é intercessão? Isso não é mediação? Então, vocês protestantes, se forem coerentes com o seu solos Cristos, vocês deveriam deixar de rezar, de orar uns pelos outros. Vocês deveriam deixar de tomar Santa Ceia, porque o mediador na Santa Ceia é o pastor. No batismo, a mesma coisa. O pastor é o mediador do ensinamento. Ele está lá representando Deus e ensinando a sua palavra. Então, o seu solos Cristos é incoerente. Só lhe deu. Somente, só lhe deu glória. Né? Só lhe deu glória. A glória é somente a Deus. Com isso eles querem dizer o quê? Que o Papa não deve ter autoridade, não deve ser glorificado, que nenhum líder humano deve ser glorificado, nem nada, que a glória pertence somente a Deus. Tá? Que ninguém deve ser glorificado. Nem Papa, nem cardeal, nem bispo, porque a glória pertence somente a Deus. No entanto, né, Lutero ele era muito vaidoso, né, ele dizia que a doutrina dele veio do céu, que ele era especial, Zwingli também se achava especial, Calvino também. Então, essas personagens históricas da Reforma Protestante eram personagens vaidosas e queriam a glória para si. Queriam a glória para si. E os protestantes de hoje, os líderes protestantes, são todos vaidosos, né? Cantores, pastores, e todos os pastores querem a glória, né? querem ser o destaque. Por exemplo, Silas Malafaia gosta de aparecer, ele gosta de ser adorado, ele gosta de ser obedecido. Então, o só lhe deu glória protestante não funciona, nunca funcionou, porque eles não dão glória a Deus, eles dão glória aos seus pastores, eles vivem por seus pastores, creem em seus pastores, e tudo que os pastores dizem eles acatam sem questionar. Então, glória, soli, deu glória, pode ser verdade, desde que esse Deus seja o pastor adorado, pastor idolatrado pelo protestante ou pelos protestantes. Bom, se você chegar até aqui, nesses 34 e 17 minutos, 34 minutos e 23 segundos, 25 segundos, se você chegar até aqui, o meu muito obrigado a cada um de vocês. O vídeo foi longo, foi extenso, mas foi necessário. Deixem aí o seu like caso tenham gostado do vídeo. E se é a primeira vez que você apareceu no meu canal e gostou, aperta o sino de notificações, aperta o sino, ou melhor, deixa eu voltar de novo. Se é a
primeira vez que você aparece no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal e não deixe de apertar no sino de notificações para receber novos vídeos. Compartilha este vídeo nas suas redes sociais. Fui!